Então vamos começar? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua companhia, pela sua presença. Antes de nós começarmos, vamos orar, consagrando ao Pai o nosso encontro, o nosso momento, e que seja bênção para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, amado Pai, querido Santo, Pai querido, nós oramos nesta noite, consagrando ao Senhor esse momento, dedicando a Ti, Senhor amado, cada palavra que nós falarmos, cada conversa, cada interação. Nós oramos, Pai querido, para que o Teu Santo Espírito seja o nosso azeite, o nosso guia, e que nós sejamos, Pai querido, edificados pela Tua palavra, uns pelos outros, Pai. Se conosco nesta noite, abra o nosso entendimento, a nossa mente, nos permita, Senhor amado, crescer juntos, Pai, porque como um ferro afia o outro, Pai, assim também um homem afia o outro. Que sejamos, Pai querido, instrumentos de edificação mútua, e que no nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos sair maiores desse encontro nesta noite. Nós oramos, e para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, nós já te agradecemos. Se conosco, abençoe a nossa conexão, abençoe os nossos equipamentos, e que seja um período gracioso e precioso na Tua presença. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente? Graças a Deus? Bom, vamos lá, então. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, qualquer interação, qualquer coisa que os irmãos quiserem falar, fique à vontade, tá? Igual nós temos buscado fazer. Eu não sei se eu vou conseguir manter um ritmo razoável, mas eu vou tentar, e qualquer coisa os irmãos podem falar, se estiver um pouco acelerado. Bom, semana passada, então, né, na nossa última aula, nosso último bate-papo, nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, e nós enfatizamos, né, que dentro daquilo que nós cremos que 69 semanas se ficaram no passado, né, que são 7 mais 62, e nós também cremos que há uma semana que está reservada para algum momento no futuro. Por isso nós cremos na visão futurista. A gente viu que a visão preterista do passado é que ela acredita que tudo já ficou no pretérito, no passado. A gente viu a visão dos idealistas e também dos historicistas, que são aqueles que creem que parte se cumpriu de forma literal, parte está se cumprindo de forma simbólica, joia? E a visão, de fato, futurista é essa que nós cremos, que ainda crê que existe a 70ª semana para se cumprir. Essa 70ª semana é a última semana, né, de Daniel, que seria o equivalente à tribulação e à grande tribulação, ou outros nomes, conforme nós vimos, né, nós citamos ali em algumas vezes ali. Joia? Bom, vamos lá então. Hoje o nosso tema é a gente falar sobre o arrebatamento da igreja. Irmãos, todo mundo acredita no arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus, estamos juntos nisso aí? Ah, pastor Vitor, acredito que vai ser durante, eu acredito que vai ser depois, eu acredito que pode ser qualquer hora. Nós precisamos crer nesse arrebatamento da igreja. Ainda que a palavra arrebatamento ela vai estar ligada a um contexto especificamente, que a gente vai falar aqui, né? Mas essa ideia da igreja se unir a Cristo, ela precisa estar presente na igreja do Senhor. Isso é uma expectativa, uma esperança que nós não podemos perder. Amém? Então vamos lá então. Vamos seguir no nome de Jesus. Bom, conforme nós temos aprendido, a vinda do Senhor, ela é certa, amém? Isso é uma convicção que nós precisamos ter. E embora nós não saibamos dia e horário, nós sabemos que a cada dia que passa, né, mais meses, mais anos, a gente está mais perto de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Isso é uma convicção que a gente precisa ter. Olha o que Paulo diz aos Romanos. E digo isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. Amém? Olha só, Paulo está dizendo, olha, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, Paulo está trazendo esse alerta para os romanos, capítulo 13, e é interessante que no capítulo 15, verso 4, salvo engano, da mesma carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, ó, gente, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que a gente possa olhar, aprender e tirar dali lições valiosíssimas para a nossa vida. Aqui a gente já tira uma primeira pérola, que as coisas que nós estamos vivendo hoje estão nos mostrando que nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando nós começamos a crer. Joia? Pois bem, então hoje nós queremos lançar um olhar especial em como se dará esse retorno. Então nós falamos que a última semana de Daniel é a semana que aponta
esse encerrar da história, né? E quando eu digo encerrar da história, é uma força de expressão, porque de fato a história não se encerra, ainda tem muitas coisas para acontecer. É como se hoje nós estivéssemos, irmãos, no meio da Bíblia, vamos imaginar dessa forma. A gente não está lá nas últimas páginas, quando vai acabar tudo, a gente está ali no período intermediário. Então ainda existem muitas coisas que ainda vão se cumprir, muitas que estão além da nossa era, além do tempo presente. Então, nós hoje vamos lançar um olhar em como vai se dar esse retorno para nós, os que esperamos e amamos a sua vinda. Veremos como se dará o arrebatamento da igreja. Joia? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Permitir todos. Vai. Bom, é importante salientar que quando nós falamos, irmãos, de escatologia bíblica, isto é, de eventos relacionados ao tempo do fim, existem muitas visões e interpretações diferentes, entendeu? Porque os textos não são claros, não são assim, ó, vai ser assim. Quando não está claro, é uma possibilidade de que pessoas de linhas teológicas diferentes enxerguem o texto de maneira diferente. E se isso não representar uma afronta clara ao texto bíblico, porque se não é claro que é para a direita, também não fica claro que é para a esquerda. Não sei se os irmãos conseguem compreender. Se não é claro que é A, se alguém falar que é B, também não está totalmente errado, porque não está claro. Então, se não for uma afronta clara ao texto, as visões elas podem ser divergentes nesse sentido. Joia? Então, é importante nós lembrarmos disso, que existem interpretações diferentes. Muitas pessoas sérias e comprometidas com a palavra, irmãos, ao longo da história, eles vão possuir embasamento bíblico firme para sua convicção. Pessoas estudiosas que se dedicam mesmo a debruçar sobre a palavra. E, como eu disse, se esses posicionamentos não representarem desvios doutrinários seríssimos, desvios doutrinários que tragam problemas para a sã doutrina, essas opiniões também são válidas. Então, entender que pode existir igrejas que pensam diferente de nós, pode existir linhas teológicas que pensam diferente de nós, isso é muito importante para que a gente saiba respeitar o nosso irmão que eventualmente pense diferente de nós. E também para que a gente saiba entender que o fato de pensarmos diferentes uns dos outros não nos torna melhores ou piores que eles. Há um entendimento, né, eu não sei se os irmãos pensam dessa forma, mas há um entendimento antigo de que, assim, olha, se fulano é pentecostal é porque fulano não estuda. Porque se fulano estudasse, ele era um reformador. Então, há essa ideia de que os reformadores, né, os que seguem a linha de Calvino e outros tantos, não, esses aqui são os estudiosos da palavra. Mas os pentecostais não, são um bando de povo que só quer pensar na experiência e isso faz com que eles tenham um conhecimento raso da palavra, o que não é verdade. Então, quando nós colocamos aqui, tem muitas pessoas sérias, comprometidas, que se dedicam, né, dedicam boa parte da vida ao estudo da palavra e eles vão pensar diferente. E isso é muito válido e muito precioso, amém? Desde que não haja uma afronta à doutrina saudável da parte do Senhor. Isso, irmãos, porque dentro de um mesmo assunto nós vamos ter os pré-milenistas, os pós-milenistas, os dispensacionalistas, amilenistas, os pós-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, visões preteristas, historicistas e etc. E mais um monte de visões possíveis, né, nesse contexto aqui. O que é importante é nós pensarmos que, nesses casos, é muito oportuno o comentário popularizado por Santo Agostinho. Eu coloquei Santo Agostinho aqui, irmãos, acredito que você já deve ter ouvido essa afirmação, mas a autoria dela, a origem, ela é muito controversa. Eu coloquei Santo Agostinho, já ouvi falar que foi John Wesley, já ouvi outras pessoas citando, mas o princípio é o mesmo, independente de sua autoria. Qual que é o princípio? Nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, mas em todas elas a caridade ou o amor. O que significa isso, pastor Vitor? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, irmãos? Isso a gente não pode ter dúvida. Isso é uma doutrina essencial do cristianismo. Então, nas coisas essenciais, unidade. Se você conhece alguma igreja, irmãos, que apresenta qualquer outro caminho de salvação que não seja através de Cristo, não faz parte da doutrina saudável. Jóia? Por isso, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Uma igreja acredita que tem que usar saia, outra igreja a mulher pode usar calça, numa igreja a mulher pode cortar cabelo, noutra não pode, numa igreja a mulher senta de um lado, o homem senta do outro. Então, as coisas que não são essenciais para a salvação, né, eu estou dando exemplos assim, mais materiais, mas outros exemplos, Jesus vem antes ou depois? Não é essencial, irmão, você tem que crer que Jesus vem. Amém? Agora, em todas elas, a caridade ou o amor, o respeito, é você compreender que ali do outro lado tem um irmão,
que também está interessado em aprender da palavra, isso é importante. Vamos lá. Primeiro, então, vamos lembrar, né, o que nós falamos sobre as 70 semanas, porque elas vão representar um fator muito importante no que tange ao retorno de Cristo. Como assim? Bom, vamos lembrar lá a profecia. 7 semanas, 62 semanas, né, que vai totalizar 69. Aí a gente vê que lá na frente tem uma 70ª semana. Por que lá na frente? Porque cremos numa visão futurista, ou seja, no futuro tem uma semana. E nós vimos também que entre a 69ª e a 70ª semana, tem um espaço aqui. E esse espaço, conforme nós vimos, né, é o período que a gente pode chamar de período da graça, período dos gentios, período da igreja, e tantos outros nomes que a gente pode dar, mas que de fato mostram um período diferente das outras eras, dos outros momentos. Joia? A gente viu também que tanto as 69 semanas quanto a última semana, elas são voltadas para o povo de Israel. Lembra? 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sua santa cidade. Joia. Então, se eu falo que o retorno de Cristo ele está relacionado a esse último bloquinho aqui, a 70ª semana, o que eu tenho como possibilidade? Bom, existem 3 possibilidades. Bom, qual que é a primeira delas? A primeira delas é a visão pré-tribulacionista. Por que pré-tribulacionista? Porque esse período da 70ª semana é o período que a gente chama de tribulação e grande tribulação. Se a visão é pré-tribulacionista, ela está acreditando que a igreja não passa pela tribulação. Isto é, Cristo volta para buscar a sua igreja antes do início da tribulação. Por isso que a setinha está no começo aqui. Ó. Tem uma outra visão, que é chamada de meso ou mid-tribulacionista. O que é isso? Não, a igreja vai passar pelos primeiros 3 anos e meio. Lembra do acordo de paz? Quando ele rompeu o acordo de paz no meio da semana, aí a igreja é arrebatada. Jóia? Então, para quem acredita nessa visão, Cristo volta no meio da tribulação. E tem também a visão pós-tribulacionista. Por que pós? Depois da tribulação. Joia? Nessa visão, o que acredita-se? Que a igreja ela vai passar por toda a tribulação. O mesmo sofrimento que vai ser imputado a toda a humanidade também vai ser imputado à igreja. Joia? Então, para essa linha de raciocínio, Cristo volta ao final de 7 anos. Por que ao final de 7 anos? Ao fim da semana de 7 dias. Joia? Bom, vamos lá. Então, como o nosso foco hoje é o arrebatamento, nós vamos focar nas visões ou formas de interpretação desse esperado momento. Embora a gente tenha essas 3 visões principais, né, que é o pré, o mid e o pós-tribulacionismo, né, pelo menos ao meu entendimento, a minha maneira de enxergar, apenas 2 merecem um enfoque maior, porque a outra nem faz tanto sentido, que é a questão de mesotribulacionista. Embora, como eu disse há pouco, pastor Vitor, tem alguém que acredita que ele vai voltar no meio? Glória a Deus, irmãos. Seja feliz, fica aí para os seus 3 anos e meio, os outros 3 anos vai para Cristo. Joia? Eu acredito que as duas que fazem mais sentido é o pré e o pós-tribulacionismo. Por isso nós vamos falar um pouco mais delas. Vamos começar então pelo pós-tribulacionismo, que eu coloquei aqui de forma simplória e resumida, não para desmerecer a visão, mas porque a gente não vai entrar tanto nos detalhes dele. Então, de forma simplória e resumida, para os que creem nessa corrente, Cristo volta ao final da grande tribulação. Isto é, a igreja permanecerá aqui na terra durante a última semana de Daniel. Joia? Por que fala última semana de Daniel? Fazendo alusão à profecia de Daniel, das 70 semanas. Então, essa aqui é a última semana, é a 70ª. A igreja presenciará todos os eventos descritos para esse período, como o surgimento e ascensão do domínio do anticristo e seus companheiros, né? Que é o anticristo, o falso profeta e a besta. O executar dos selos, das trombetas, das taças, com toda aquela gama de consequências que virá. Então, nisso creem os tribulacionistas. Para alguns desse grupo, ainda a defesa de que a igreja, embora esteja aqui na Terra durante esses 7 anos, ela vai ser livre da ira divina, ou seja, vai ser um período de ira, esses últimos 7 anos, mas embora a igreja estivesse presente, ela vai ficar livre. Por quê? Porque eles acreditam que toda a ação de Satanás, como o povo de Israel, ele foi poupado das pragas do Egito enquanto viveu em Gósen. Então vamos entender isso aqui. Parte desse povo, desses irmãos pós-tribulacionistas, ele acredita o seguinte, olha, da mesma forma que a nação de Israel foi poupada das pragas do Egito quando Deus mandou as pragas para libertar o teu povo, porque eles estavam em Gósen, e em Gósen as pragas não chegavam, ou seja, eles estavam no Egito, mas as pragas não chegavam até onde eles estavam.
As pragas caíram sobre todo o Egito, mas não onde estava o povo de Israel. Então, alguns dessa linha, que é o seguinte, olha, da mesma forma que aconteceu com Israel lá no Egito, vai acontecer com a igreja que está no mundo, mas as pragas não vão chegar na igreja. Joia é uma vertente desse pensamento. Ainda sobre esse ponto de vista, os que o defendem, né, sugerem que, assim como sofreram os primeiros cristãos, assim como existem hoje cristãos perseguidos, e também como houve e ainda há perseguição a Israel, a igreja, irmãos, não seria a única a passar ilesa, e não será arrebatada sem antes ter a sua fidelidade finalmente provada. Então, alguns pós-tribulacionistas dizem assim, não, claro que a gente vai passar pela tribulação. Deus não poupou Israel, Deus não poupou os primeiros cristãos, Deus não poupou os cristãos que estão perseguidos hoje. Por que a gente está achando que a igreja vai ser poupada? É certo que a gente vai passar pela tribulação. Então, é um argumento também utilizado pelos irmãos da pós-tribulação. Estes afirmam que a segunda vinda de Jesus ela vai se dar num único evento, e que a visão pré-tribulacionista, joia, a outra visão, aquela que vai acontecer antes, é uma visão escapista, e que no pior dos cenários, seria melhor a gente estar preparado para o pior, porque se vier o melhor já seria algum tipo de lucro. Então, como se fosse assim, olha, é melhor acreditar que Jesus vai voltar depois da tribulação. Por que eu não posso acreditar que ele vem antes? Porque quem acredita antes é escapista, está querendo fugir do problema, não está querendo assumir a responsabilidade. E outra coisa, na pior das hipóteses, é melhor me preparar para passar esses 7 anos de perseguição, que se Jesus voltar antes, eu estou no lucro. Irmãos, realmente, se Jesus voltar antes, tu está no lucro, cara. Mas eu fico pensando assim, que tipo de preparação, irmão, seria necessário para nós para suportar um período sem precedentes na história? Que tipo de preparação nós podemos fazer para poder suportar um período que não há nenhuma alusão anterior a algo desse tipo? Porque a palavra fala que seria um período de tribulação tal qual nunca houve e nem haverá depois. Joia? E outra coisa, a gente observa que quando Jesus foi tentado, irmãos, por Satanás, ele não quis assim matar no peito e falou assim: quer saber? Eu vou transformar essa pedra em pão, vou ficar olhando para ela, e mesmo estando com fome, não vou comer. Não, ele saiu fora. Falou assim: não, eu não vou tentar, meu Deus, não. Nem só de pão vai viver o homem. Eu não quero ficar olhando para um pão estando com fome. Então, irmãos, eu observo que não é salutável, tipo assim, eu quero passar na tribulação, eu quero passar para mim poder ter a minha prova de fé. Eu quero ser livre, eu quero receber livramento do Senhor. Bom, eu não sei quanto a você. Irmãos, receber um milagre é muito bom, amém? Você ser alcançado pela bênção do Senhor é muito bom. Porém, o que você prefere? Ficar doente e ver o Senhor agindo na sua doença, agindo, trazendo cura, ou você prefere ter o livramento e nem ficar doente? O que faz mais sentido para você? Entende? Então, é uma maneira de se enxergar. Então, eu não vejo que a visão pré-tribulacionista seja uma visão escapista, não. Joia? Agora, então, se há uma opção, é o pós-tribulacionismo, que é isso que nós falamos, que vai acreditar que vem no final, o que vai ser o pré-tribulacionismo? Exatamente o oposto. Enquanto uma acredita que Jesus volta no final da tribulação, a outra acredita que ele volta no começo da tribulação. Joia? Em contraponto à visão anteriormente exposta, a visão dos pré-tribulacionistas, ela observa alguns pontos e detalhes distintos, irmãos, que, considerando, né, pelo menos aquilo que nós vemos ser a visão que temos por certo, nós vamos examiná-la agora com mais afinco, por conta desses pontos distintos. O primeiro ponto que nós queremos destacar é que, independente da forma como nós vemos esse tal período, é importante termos a convicção de que ele voltará. E que tanto de uma visão, outra, elas podem estar equivocadas. Amém? Isso é importante. Porque se eu creio no pré-tribulacionismo, embora eu tenha os meus motivos, os meus argumentos para isso, e nós vamos falar sobre eles, né? Se não hoje, na próxima semana, e os pós-tribulacionistas também têm os seus argumentos, eu preciso acreditar que se não está claro no texto, eu posso estar equivocado, achando que eu vou antes e a igreja de fato vai passar pela tribulação, assim como a outra pessoa do outro lado da linha também pode. Não, nós vamos passar depois. De repente, Jesus volta e arrebata a igreja. Então é possível que qualquer uma delas esteja equivocada. E eu coloquei aqui no cantinho aqui uma xícarazinha com café com leite. Eu vi certa vez uma analogia do pastor Luciano Subirá, eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, essa questão da tribulação é igual tomar café com leite. Se você coloca o leite antes de tomar o café, você é um pré-lácteo. Se você coloca o leite depois de colocar o café, você é um pós-lácteo.
Agora, se você coloca os dois juntos assim, ó, e mistura junto, você é um mid-lácteo. Ele falou assim, independente de você ser pré-lácteo, pós-lácteo ou mid-lácteo, no final das contas, tu vai tomar café com leite, irmãos. Então, o que nós precisamos entender é que, independente da visão que nós temos, o que fica como mais importante é a convicção de que Jesus volta. Amém? Essa é a convicção que a gente precisa ter. O posicionamento, se é antes ou depois, é uma escolha de vida baseada naquilo que a gente enxerga na palavra e a maneira como nós vamos conduzir a nossa vida diante do Senhor. Bom, se a gente vai falar mais sobre pré-tribulacionismo, vamos pensar aqui no que creem os pré-tribulacionistas. Primeiro, lembra que eu falei agora que para os pós-tribulacionistas Jesus volta de uma única vez? Bom, para os pré-tribulacionistas, ou seja, para aqueles que acreditam que Jesus volta antes, a visão de a segunda vinda de Cristo vai ocorrer em duas fases distintas. Olha só, palavras do Senhor. Porque o mesmo Senhor, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha a palavra de Paulo aos Tessalonicenses. Bom, ainda a palavra de Paulo agora aos Coríntios, ele diz assim: eis que vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui, irmãos, um detalhe que merece atenção é que não podemos confundir essa última trombeta citada por Paulo com a trombeta, né, a sétima trombeta que João cita lá na sua visão, na ilha de Patmos, né, Apocalipse. Por quê? Paulo escreve aos Coríntios no ano 56, mais ou menos. Já João escreve a sua carta de Apocalipse no ano 95. 41 anos é de diferença. Então é provável que a trombeta que Paulo está fazendo menção aqui seja mais apropriada às duas trombetas de Números capítulo 10, onde o Senhor manda Moisés fazer duas trombetas de prata, uma trombeta para ajuntamento do povo e uma trombeta para dar sinal de partida. Então faz mais sentido que essas trombetas estejam fazendo alusão a essas trombetas citadas pelo Senhor lá atrás a Moisés. Olha, então o que nós queremos? Que em algum momento, às vésperas do início dessa última semana, que é a 70ª, tá aqui a última semana, ó, setinha para cá, que aqui a gente está nesse período da graça. A última semana, metade da semana é tribulação, metade da semana é grande tribulação, em algum momento, Jesus vem e a igreja se encontra com ele nos ares. É o texto que a gente acabou de ver. Amém? Porque o mesmo Senhor, dada a ordem, ressoada a voz do arcanjo, tocada a trombeta, descerá, e a igreja será arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Joia? O que acontece nos ares, nesse lugar aqui? O tribunal de Cristo, segundo Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O que é esse tribunal? Esse tribunal aqui, observa, Jesus sai do lugar dele, tá? Tá aqui, ó. Ele desce e encontra com a igreja nos ares. Nos ares acontece o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É uma distribuição de galardão, de recompensa. Eis que cedo vem, o galardão está comigo, ou como a gente cantou, né? A gente canta na música. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por que ele traz? Porque imagina que eu vou buscar alguém na rodoviária e eu quero muito entregar um presente para essa pessoa, né, muito especial. Se eu vou buscar essa pessoa na rodoviária e vou trazer ela para minha casa, não preciso levar o presente para encontrar com ela na rodoviária. Eu posso buscar ela na rodoviária, trazer ela para casa e aqui em casa eu entrego o presente. Agora, se é algo que eu preciso entregar para ela no meio do caminho, eu falo assim, mas eu vou levar o presente porque eu quero entregar para ela antes mesmo de a gente voltar para casa. Ou seja, no meio do caminho eu quero entregar para ela. Então, é essa a ideia aqui. Jesus desce, encontra a igreja nos ares, e nos ares acontece o tribunal de Cristo. Joia? Vamos lá. Irmãos, qualquer dúvida, se irmãos tiverem, podem falar aí, tá joia? Olha só, texto de Paulo aos Coríntios. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi piso, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo,
e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como? Pelo fogo. Então, nesse tribunal de Cristo, onde todos nós vamos aparecer, todos nós quem? Paulo aqui, irmãos, quando ele fala do tribunal de Cristo, esse que nós vimos no slide anterior, ele não está falando de um tribunal de condenação. Vou voltar aqui para a gente ver. Ó. Esse tribunal aqui de Cristo ó, não é um tribunal de condenação. Por que não é um tribunal de condenação? Observe o que Paulo diz aqui no texto seguinte. Mesmo quem tiver sua obra queimada, porque construiu sobre o fundamento que é Cristo, uma obra de feno, de madeira, de palha, mesmo que seja toda queimada, ele mesmo será salvo. Então, todo mundo que é levado pelo Senhor aos ares, para que nos ares encontre com o Senhor, no tribunal de Cristo, todo mundo que está ali já está salvo. Joia? Então, todo mundo que vai para esse lugar, para esse tribunal de Cristo, para ter as suas obras avaliadas pelo Senhor, já está salvo. A questão é, qual tipo de recompensa ou de galardão nós vamos receber pelos fundamentos que nós construímos? Joia? Pelas obras que nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, olha que interessante. A palavra que é usada por Paulo para se referir a tribunal é a palavra grega bema ou bimá, que não está relacionado a um tribunal de condenação, mas aqueles tribunais, aquelas tribunas de honra dos atletas. Sabe quando tem aqueles tipo pódio, imagina um pódio, por assim dizer. A pessoa vai ali para ela receber uma recompensa. Então, essa é a palavra utilizada como tribunal de Cristo ali. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem ao Filho, assim como honra ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E em verdade lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, observa que o tribunal de Cristo, por mais que tenha esse nome, não é um tribunal para julgamento, porque quem aceita Cristo já não entra em juízo, irmãos. Então, o crente ele não passa pelo juízo final. O crente ele não passa pelo juízo do trono branco, que é mesmo o juízo final. O crente, quando vai no tribunal de Cristo, não é um tribunal de julgamento para condenação, porque todos nós que estamos em Cristo já estamos salvos. Amém? Você já está salvo no Senhor. Glória a Deus. Então, guarda isso no seu coração. Esse tribunal que Paulo fala, o tribunal de Cristo, nós vamos comparecer, não é um tribunal para condenação. Joia? Bom, ainda esse raciocínio, olha só, vamos lá. A última semana, a igreja sobe, encontra com o Senhor nos ares. E o que vem depois? A gente passa para um período de confraternização, vamos colocar dessa forma. Um período de gozo, de alegria, de festa, que é a boda do Cordeiro. Então, aqui embaixo, a igreja saiu e agora ela está nos céus, no período de gozo, de alegria. Antigamente, alguns corinhos, não sei se irmãos vão lembrar, que usavam muito a expressão ataviada. A tua noiva ataviada está de atavios, de enfeites, de decoração, fazendo uma alusão aqui a essa festa, amém? Das bodas do Cordeiro, assim como tem bodas de Caná da Galileia, bodas é o casamento. Por que que fala de bodas do Cordeiro? O Cordeiro é a noiva de quem? É o noivo de quem, irmãos? Da igreja, amém? Joia? Então, a igreja, que é a noiva de Cristo, vai se casar com Cristo em algum momento. E esse encontro se dá nos ares. Depois que eles se encontram nos ares, a igreja agora, ela sobe para participar da boda do Cordeiro. Amém? Apocalipse 19, 7 a 9. E depois desse período, olha só, diz a palavra: alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva já se preparou. Quem que é a noiva, irmãos? A noiva de Cristo. Amém? A igreja, ela já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo disse: escreva, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, depois que a igreja ela é arrebatada, olha, aqui acontece o arrebatamento,
para encontrar com o Senhor nos ares, a igreja vai para as bodas do Cordeiro, que é lá no céu. Enquanto isso, o que está acontecendo na terra? É a abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramar das taças. Joia? Por isso que é uma visão pré-tribulação. Ou seja, enquanto aqui embaixo está acontecendo a tribulação, a igreja já foi arrebatada previamente. Antes da tribulação acontecer, a igreja é retirada da terra. Joia? Bom, ainda nessa ideia, a igreja está lá nas bodas do Cordeiro, aqui embaixo está acontecendo a abertura dos selos, né, a execução de todos esses juízos. Lembra que a gente viu que essa semana é o período da ira do Cordeiro, é o dia da vingança do Senhor, é o momento que o Senhor está executando o seu juízo sobre todos aqueles que zombaram, né, da sua pessoa, da sua palavra, do seu filho, da sua igreja, enfim. Depois desses 7 anos, aí sim, Jesus volta à terra, retorno de Cristo à terra. Por isso que aqui em cima a gente colocou, a vinda de Cristo ocorrerá em 2 fases. Primeiro ele vem, arrebata a sua igreja, busca a sua igreja, passa com ela um período de confraternização, de gozo, de festa, que seria a boda do Cordeiro, e depois desse período ele retorna à terra junto com a igreja. É nesse contexto aqui, vamos fazer de forma musical, né, para a gente entender. O que acontece antes aqui, no finalzinho aqui, ó, na nuvenzinha aqui, o que acontece? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Aqui, foi para a boda do Cordeiro. Depois, aí tem um corinho antigo aqui, ó, pegar da boda do Cordeiro, corinho de J. Neto. Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Tá falando desse período aqui em cima. Depois desse período, tem o retorno de Cristo à Terra. E a gente poderia cantar a lá Anderson Freire, né? A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. É o retorno de Cristo à Terra. Nesse contexto, olha só, o que diz a palavra. Tendo dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu e, ocultando seus olhos, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele ainda subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando aí para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir. Como para o céu o viste subir? Ou da mesma forma como o viste subir? Esse aqui é um texto de Atos dos Apóstolos. Está falando da assunção de Jesus ao céu. Lembra? Jesus, depois de andar com eles por 40 dias, agora Jesus vai ser assunto aos céus. O que acontece? Esse texto fala para nós que Jesus vai voltar da mesma forma como ele subiu. É como se, imagina que ó, a gente deu play, Jesus subiu. Depois a gente rebobinou a fita, Jesus desceu. Da mesma forma. É como se a gente estivesse rebobinando uma fita. Só que esse retorno aqui, ele já não é mais um retorno sozinho. Joia? Esse retorno aqui é o retorno com a igreja, com os seus santos. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Amém? Isso aqui, palavras do Senhor. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e branco. A gente acabou de ver. Quem é, irmãos, que está vestido de linho puro, finíssimo? Que ganhou esse presente, e a eles foi dado direito ou a permissão de se vestir de linho finíssimo, para poder participar da boda do Cordeiro. Então, ele que agora está vindo sobre as nuvens, e que todo olho verá, ele vem, até que eles ultrapassaram, vão enxergar, mas agora ele vem com todos os povos da terra, ou melhor, todos os povos da terra vão olhar e vão se lamentar, e quem está vindo com ele? Olha só, seguiam-no os exércitos dos céus, com cavalos brancos e vestidos de linho, ou linho fino, branco e puro. Joia? Está falando da igreja retornando com o Senhor. Então, olha só, o que está acontecendo nesse momento aqui que ele retorna? As nações estão em guerra contra Israel, é o derramar da 6ª taça, está acontecendo a guerra de Armagedon, Apocalipse 16. Aqui, ó, coloquei uma exclamaçãozinha para a gente ver aqui, ó. Vide Zacarias, capítulo 13 e 14, é o que a gente vai ver no próximo slide. Olha que interessante, fazendo alusão a esse momento. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém.
Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Olha só, a gente acabou de falar dele, ó, lembra que estava no Monte das Oliveiras, subiu. Aí o Senhor vai voltar da mesma forma como viu subir. Voltou, botou o pé aonde? No Monte das Oliveiras. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente a Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Guarda isso aqui, ó. O monte vai ser rachado, fendido pelo meio, de leste a oeste, formando então um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale se chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram no terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Amém? Esses santos aqui, nós cremos que é a igreja que está com o Senhor. Nós somos os santos do Senhor. Outro texto, Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, olha só, para remover o pecado e a impureza. Ó, lembra que a gente viu lá que remover pecado, cessar a transgressão, era uma das finalidades das 70 semanas? Quando se cumprisse as 70 semanas, tinha que cessar a iniquidade. Então, olha só, ele vem para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória para eles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Então, as pessoas vão olhar para Jesus e falar assim, ei, estou vendo você, mas por que sua mão está machucada? Que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai responder, essa ferida aqui, ó, são as feridas que eu fui ferido quando eu estava na casa dos meus amigos. Amém? Que feridas são essas, irmãos, nas mãos de Cristo? São as feridas da crucificação. E aí os judeus que os traspassaram, que a gente viu aqui, eles vão ser obrigados a lembrar. Eu fiz uma pesquisa aqui de algo interessante, nesse bloquinho de cima aqui, quando diz assim, olha, naquele dia os seus pés estarão no Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Olha que interessante, irmãos, vou trocar a projeção aqui, e fiz uma pesquisa bem interessante. Tem uma falha geográfica, né? Não é falha geográfica a palavra, né? Ela vai falar da. Tá aparecendo para os irmãos aí o mapinha aí? Tá vendo esse mapa aqui, ó? O mapa da África. Joia? Ó, esse aqui é o mapa da África. Aqui em cima, aqui, ó, tá vendo que isso aqui é o mar, ó. Aqui tem um bracinho de água, tá vendo aqui? Um bracinho, ó. Bracinho pro lado de cá, botar azul aqui para poder facilitar, ó. Esse bracinho de água aqui, ó, que vai até aqui em cima. Aqui tem um bracinho também. Esse aqui é o Mar Vermelho, ó. Volta para cá. Aqui a gente tem um bracinho, que é o Golfo de Suez, e aqui a gente tem um outro bracinho, que é o Golfo de Áqaba. O que isso aqui tem de interessante, irmãos? Que existe uma falha geológica, uma placa tectônica, né, um encontro de placas tectônicas, que está começando a trazer indícios de rachadura no território da África. Joia? E esses indícios de rachadura, vou desfazer aqui, ó, ele vai trazer uma rachadura que pega daqui de baixo, vai subindo, passa pelo meio do Mar Vermelho, sobe no bracinho aqui do Golfo de Áqaba. Olha aqui, tá vendo aqui, ó, Dead Sea? O Dead Sea é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, Mar Vermelho não, desculpa, o Mar Morto. O Mar Morto fica onde? Dentro de Israel. Olha aqui, ó, o risquinho vermelho de onde essa falha vai passar. Olha aqui do lado, tem outros mapinhas do lado aqui. Deixa eu trazer para o lado aqui, ó. A mesma ideia, olha só. Aqui o Mar Vermelho. Olha aqui, indícios da falha. Se você pesquisar aí, olha só. Tá vendo aqui? Tem até uma imagem, ó. Falando, uma enorme rachadura na África está criando lentamente um sexto oceano na Terra. Por que sexto oceano? Porque a água do oceano vai entrar aqui. Olha essa outra imagem aqui, ó. De novo aqui, ó. Mar Vermelho, um bracinho para cá, um bracinho para cá. Olha aqui, irmãos, aonde é que está passando a divisão? Tá vendo aqui, ó? Os irmãos conseguem ver, amarelinho?
Onde é que está a divisão? Exatamente no meio de Israel. Eu não sei que eu não coloquei uma linha lá para poder medir, mas vai que essa divisão aqui ela está passando exatamente no Monte das Oliveiras, irmãos. Aí, olha só que interessante. Vou ver se os irmãos conseguem visualizar aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo. Se você pesquisar assim depois, olha, como Vale do Rift, África. Olha as imagens que a gente tem aqui, olha, fazendo alusão a essa rachadura. Ó, novamente aqui, o mesmo período, Israel está aqui em cima, ó. Tá vendo? A África está se separando. Olha as imagens de vale se formando. Irmãos, a palavra do Senhor é perfeita. Então, já tem alusão aqui, ó. Novamente aqui, ó. Israel está aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa. A divisão aqui, ela sobe e passa no meio de Israel. Então, tem coisas, irmãos, que já estão sendo apontadas de longa data. O Senhor já estava prevendo algumas coisas como essa, e pode ser que essa falha que eles estão descobrindo agora seja isso aqui que o Senhor já estava profetizando lá atrás, que o monte seria fendido ao meio. Aí eles vão olhar, nossa, que coincidência, foi exatamente na divisão da placa. Quem poderia imaginar? Não, irmãos, o Senhor já estava dizendo que o Monte das Oliveiras seria fendido. E aí a gente pode pensar o seguinte, irmãos, é um fenômeno natural que está dividindo a Terra. Tá, pode até ser um fenômeno natural, mas vai coincidir exatamente com o dia que Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras. Existem pessoas, estudiosos, que acreditam que Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, aquele bracinho ali do Golfo de Suez, ele passou num lugar que ele sabidamente tinha um bunker de areia, vamos imaginar dessa forma. Então, a altura da água era pouca. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou para atravessar, um vento soprou, se não me engano, vento oriental, não sei, e aquele vento segurou a água. Por mais que Moisés tivesse conhecimento, irmãos, que ali a água era mais baixa, não tinha como ele saber que aquela hora era a hora do vento. Então, o Senhor, ele tem a sua forma de operar os seus milagres. Amém? Então, olha só, nós falamos no primeiro parte, aqui no primeiro bloco, sobre no que creem os pré-tribulacionistas, né? No que nós cremos. Agora, nós vamos pegar aqui nesse item 2, falar de algumas diferenças entre arrebatamento e segunda vinda. Por quê? Se a gente falou que são dois eventos diferentes, a gente tem que pensar quais são essas diferenças. Por que a gente tem duas circunstâncias diferentes? Bom, como temos visto, conforme a visão pré-tribulacionista, a segunda vinda de Cristo será um evento bipartido, isto é, um evento que vai ocorrer em duas etapas distintas. Joia? Como duas etapas? O arrebatamento antes da tribulação, 7 anos depois, né? Cristo vem com a igreja. Então, nesse intervalo aqui, a gente tem os 7 anos da tribulação. Por isso que a gente fala que é um evento bipartido. Também é importante ressaltar que a ideia de nosso estudo hoje não é refutar, irmãos, ou criar argumentos para discussões com irmãos que pensam diferentes de nós, né? Mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, não é essa a ideia. Mas é trazer uma base para aquilo que cremos ser a verdade. Então, para a gente não ficar... Cada dia a gente acredita numa coisa, cada dia a gente pensa de uma maneira, cada dia a gente tem uma visão diferente. Então, a ideia é a gente trazer uma base para a nossa convicção. Então, relembrando que a gente já disse, né? Eu coloquei aqui Agostinho, John Wesley e tantos outros, a mesma frase. Se é essencial, vamos manter a unidade. Se não é essencial, vamos ter liberdade, mas em todas elas vamos ter a caridade. Joia? Bom, o que separa as duas etapas da vinda de Cristo é exatamente a última semana de Daniel, ou o período de tribulação e grande tribulação. Por quê? No início da semana, ou um pouco antes, nós vamos ter o arrebatamento da igreja, e ao final dos 7 anos, a gente tem o retorno glorioso com o Senhor, do Senhor Jesus, amém? É nesse retorno glorioso que fala que ele vai ser vindo o sinal do Filho de Deus, vindo com poder e grande glória. É nesse segundo momento que ele vai colocar os pés no Monte da Oliveira, é nesse segundo momento que todo olho verá, e todos os povos verão e se lamentarão sobre ele, joia? Então, aqui a gente tem a última semana, a gente tem o arrebatamento, a igreja se encontra com Cristo nos ares, a gente tem as bodas do Cordeiro, e logo após a gente tem a segunda vinda. Tem uma setinha amarela e um azul, que o azul representa a igreja, amarelinha é Cristo. Joia? A gente volta juntos aqui. Então, essa é a divisão. Agora, antes de nós olharmos, né, e seguirmos, vamos pensar aqui, qual que é o significado da palavra arrebatamento em si? Olha só, o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Joia? Essa palavra arrebatado aqui, quando você vai pesquisar ela, ela tem sentido de tirar algo à força contra a vontade de quem o possui. Joia? Sequestrar, arrebatar o filho de alguém. Outro detalhe, levar com violência ou de súbito, arrancar. E a gente vai olhar a palavra lá original, que é utilizada no grego, porque no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra harpazo, que ela dá a ideia de apoderar-se ou carregar a força, apossar-se ou reivindicar para si, né, de forma ávida, de forma violenta, arrancar ou tirar rapidamente, são palavras utilizadas, né, para definir ou trazer para o português a palavra harpazo, que é a palavra que foi traduzida para arrebatados ou arrebatamento, joia? Então, no grego koiné, que é o grego comum, a palavra era harpazo. Quando foi trazido para a Vulgata Latina, a palavra veio como rapto, trazendo essa mesma ideia de uma tirada, de uma retirada abrupta, violenta, joia? Então, quando a gente fala da igreja sendo tirada de forma violenta, tirada de forma repentina, é alusão a esse arrebatamento. Bom, assim nós veremos agora algumas diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda propriamente dita. E vamos usar a seguinte forma de identificação. A gente observa uma setinha azul para cima, arrebatamento, setinha amarela, a segunda vinda, para Cristo reinar. Joia? Então vamos lá então. Primeiro, no arrebatamento, irmão, 7 anos antes, ele vem nos ares, ou seja, Cristo não pisa na terra. E aqui tem as referências dos textos, né, depois eu vou disponibilizar o material, os irmãos quiserem conferir, é importante. Joia? Ele não pisa na terra. Na segunda vinda, ele vem fisicamente na terra. Ele coloca os 2 pés nos Montes das Oliveiras. Joia? Zacarias 14:4. Na primeira parte, no arrebatamento, ele vem para os seus. Lembra que João 14:6, 14:2 e 3 falou assim: olha, eu vou preparar um lugar, quando estiver pronto, eu venho para buscar vocês. Agora, na segunda vinda, né, ao final de 7 anos, ele vem com os seus. Lembra que ele vem com todos os seus santos? Joia? Outro detalhe, ele vem num piscar de olhos no arrebatamento, só os atentos perceberão. Joia? Na segunda vinda, ele vem publicamente, todo olho verá. Lembra que Jesus, irmãos, ele fala que ele vem como um ladrão na noite? Vem como um ladrão na noite. O ladrão vem, pega e vai embora e rouba. Joia? Agora, dessa segunda vez, ele vem trazendo alarde, anunciando: olha, tô chegando, hein? Tô chegando, hein? É outro contexto. Ó, ele vem para libertar a igreja no arrebatamento. Na segunda vinda, ele vem para libertar Israel. Lembra que Israel está cercado? A gente acabou de ler lá. As nações estão oprimindo Israel. Ele vem para libertar Israel, se identifica como Salvador. A gente leu no texto de Romanos: todo Israel será salvo. Ele leva os crentes para a casa do Pai no arrebatamento e deixa os ímpios no mundo. Na segunda vinda, ele leva os ímpios pela morte, amém? E deixa os salvos no mundo, porque vai iniciar um período milenar, o reino milenar de Cristo. E aqui, um detalhe é que somente no arrebatamento, irmãos, é que os salvos irão para a casa do Pai. Ou seja, nós vamos para o céu quando nós somos arrebatados. Nós vamos passar ali 7 anos na boda do Cordeiro. Após os 7 anos, né, quando a gente retornar na segunda vinda de Cristo, os salvos eles já vão ficar na terra para o período do milênio. Joia? Não só no milênio, mas depois no novo céu e nova terra, que é onde descer do céu, conforme diz o apóstolo João. Bom, outra coisa, no arrebatamento, ele vem para livrar a igreja da ira. Joia? A palavra diz que ele nos livra da ira vindoura. Como guardamos a palavra da verdade, ele também vai nos livrar da ira que há de vir sobre toda a terra. Na segunda vinda, ele vem para selar, derramar a sua ira. Lembra? Que ele está concluindo o período de selos, trombetas e taças. Olha, no arrebatamento, ele vem como noivo para receber a sua noiva. Joia? Aqueles que o aceitaram. Lembra lá, João capítulo 1, 11, 12? Já na segunda vinda, ele vem como filho do homem para exercer juízo sobre aqueles que o rejeitaram. No arrebatamento, vai ser um momento de, eu coloquei assim, tem entre aspas aqui, em sua maioria, de alegria, gozo e júbilo, mas não que a igreja seja a maioria, mas para aqueles que estão envolvidos no arrebatamento, vai ser um período de alegria, gozo e júbilo. Mas a segunda vinda será um período, em sua maioria, de lamento e tristeza, irmãos. Porque a palavra diz que todo olho, as pessoas olharão, né, todos os povos olharão e se lamentarão sobre ele. Irmãos, se a igreja está ainda na terra, a igreja não olha para Cristo e se lamenta sobre ele.
A igreja, ela celebra a chegada de Cristo. É outro, por isso a gente diz que são eventos distintos. Amém? Outro detalhe, ele não vem no arrebatamento para estabelecer juízo ou condenação. Lembra que no arrebatamento ele vem no tribunal de Cristo, que é um tribunal de recompensa? Então ele não vem para juízo e condenação, até porque quem está envolvido no tribunal de Cristo são os santos, aqueles que, conforme nós lemos, eles já passaram da morte para a vida e não entram em juízo. Já na segunda vinda, ele vem e estabelece um julgamento na terra para povos e nação. E aí a palavra ainda diz assim, que ele vai reunir as pessoas no vale de Jehoshaphat, ou Josafá. O que significa Josafá? O Senhor julga. Amém? Olha como é que as coisas vão apontando para esse lugar. No arrebatamento, ele vem sem nenhum sinal da sua chegada. Por isso nós cremos que ele pode retornar a qualquer momento. Amém? Não tem nenhum sinal visível. Já na segunda vinda, ele vem com muitos sinais. Lembra que até coloquei um texto de Joel aqui, ó. A lua se converterá em sangue, o sol não dará sua luz, estrelas vão ser abaladas no firmamento. Vai ter muitos sinais que vão apontar esse momento do seu retorno. Este é um evento, um arrebatamento, apenas para os crentes, selados pelo Espírito Santo. Já a segunda vinda é um evento para todo mundo, quando todos o verão e se lamentarão sobre ele. Joia? Então são alguns sinais que vão trazendo para nós essas evidências, irmãos, que existem detalhes diferentes entre as duas situações. Porque se a gente vai olhando os textos que a gente está citando aqui, eles não podem ser compatíveis entre si. É como se fosse assim, ele vem seco, mas ele está molhado. Como que pode uma coisa com a outra? Ele vem de um lado, não, mas ele está do outro. Então, são textos que eles trazem detalhes importantes, mas eles não são compatíveis em alguns aspectos. Olha só, no arrebatamento, ele vem e inicia um período de alegria nos céus, que é a boda dos cordeiros. Já na segunda vinda, ele vem e inicia um período de alegria na terra, que ele vai estabelecer o reino milenar. Qual reino milenar que é esse aqui? Lembra que o reino que o Senhor estabeleceria de uma pedra que bateria contra os pés da estátua, que cresceria e não teria fim? Esse é o reino milenar. É nesse período aqui que a gente observa, que a gente canta no corinho, né? E os povos verão e virão. Aonde? A Sião. Para quê? Aprender a sua lei, pois a sua justiça governará. É nesse período aqui que a gente viu lá na profecia que ele regeria as nações com vara de ferro. Joia? Então, primeiro, ele vem no arrebatamento, alegria nos céus para a igreja, para a sua noiva. Depois ele vem, alegria na terra, inicia um período de alegria na terra. Por que ele inicia um período de alegria na terra? Porque ele acabou de concluir o julgamento, eliminou os ímpios. Joia? O próprio Senhor Jesus reunirá os seus santos. Já na segunda vinda, ele dá ordem aos seus anjos para reunir os salvos. Que salvos são esses aqui, pastor Vitor? Se ele busca a igreja no início da tribulação. Irmãos, vai haver salvação durante a tribulação. Amém? Então, durante os 7 anos que estiverem acontecendo esses flagelos, esses juízos, né, sobre a terra, a salvação está aí, irmãos. Eles vão ser salvos, sim. O preço é que vai ser diferente. Hoje você é salvo pela graça, irmãos. Né? Ali o contexto vai ser outro. O saldo vai ser diferente. Por isso a gente vai observar a palavra dizendo que João observa várias pessoas de branco com palmas na mão diante do trono, clamando, né, pelo Senhor para vingar o sangue deles. Assim, quem são essas pessoas? Estes são os que vieram da grande tribulação. Olha, pessoas que foram degoladas, decapitadas na tribulação. Olha, mais outro detalhe. No arrebatamento, dará início a um período de engano no mundo. Por que período de engano? Porque a igreja é tirada e aí o anticristo passa a governar. Lembra que a gente viu que quando acho que a gente foi tendo nosso estudo lá na presencial na igreja, Paulo aos Tessalonicenses, acho que é a segunda Tessalonicenses especificamente, quando as pessoas estavam assim, eu acho que já chegou o dia de Cristo, já chegou o dia de Cristo, já chegou. Ele disse, não, gente, calma aí, não se perturbe como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Não será assim, sem que antes haja manifestação do iníquo. Joia? Esse período, ele falou assim, só está aguardando um que agora o detém. Mas quando esse um que agora o detém for tirado, por ocasião do arrebatamento, um período de engano será iniciado. E a gente viu isso na palavra, que Deus mesmo é quem envia a operação de engano, porque não creram na verdade. Já na segunda vinda,
vai dar o início a um período de verdade no mundo, porque o Senhor Jesus vai governar fisicamente de Jerusalém. Então, são períodos diferentes que trazem para nós sinais diferentes, contextos diferentes. Aí o que acontece? Findando, né, esse bloco de raciocínio, o que acontece? A ideia, irmãos, no dia de hoje, a ideia de nós trazermos esse conjunto de informações, é nós trazermos à memória afirmações que provavelmente a gente já viu, já conheceu em algum momento na nossa vida. Mas que quando a gente para analisar, para ler de forma mais calma, a gente vai ver que existem diferenças na última semana dessa maneira. E essas diferenças é que vão nos trazer algumas convicções que nós estamos compartilhando. Então, observar as diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, os eventos que, embora sejam parecidos, apresentam pequenos detalhes de divergência que tornam incompatíveis entre si, é que nos leva a separar esses dois momentos da história. Joia? Então, por que a gente fala que os pré-tribulacionistas eles acreditam em dois eventos diferentes? Porque se eles acreditarem apenas que antes da tribulação Jesus vem com poder e grande glória, ele vem, manifesta de maneira que todo olho vê. Então, irmãos, a quem que o anticristo vai enganar durante 7 anos? É como se a gente começasse a assistir um filme e o herói já vencesse no começo do filme. Então, todo o restante do filme fica meio desconectado. Joia? Como a gente observa essas diferenças de detalhes na escritura, a gente enxerga assim, olha, então há um momento em que ele vem, cumpre algumas coisas específicas que estão relacionadas à sua palavra, à sua noiva, que é a noiva de Cristo, e há um outro momento que ele cumpre outras coisas que são diferentes. É como se fosse, ele vem num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele encontra com a igreja nos ares, uma coisa. Depois ele vem, olha, não, ele vem, todo o olho verá. Ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. O monte vai rachar no meio. Irmãos, imagina que tipo de terremoto, coisa que faz o monte rachar no meio. As pessoas vão olhar, vão lamentar sobre ele. Então, são momentos diferentes. E aí tem uma coisa importante, eu não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Essa linha, irmãos, de entender que nós estamos no período da graça, né, no período da igreja, que depois vai haver um tratamento posterior com Israel, isso algumas pessoas vão chamar de dispensacionalismo. Os irmãos já ouviram falar de dispensacionalismo? Sabe o que é? Alguém tem noção? O que seria isso? Não? O que seria o dispensacionalismo? Eu já pergunto, vou respondendo já, irmãos. Se tiver com pressa aí, vocês me perdoam. O que seria o dispensacionalismo? O dispensacionalismo, ele acredita, né, ou ensina, vamos imaginar dessa forma, que existem algumas eras ao longo da história que denotam formas diferentes através das quais Deus lidou com a humanidade. Então, o que acontece? Ele diz assim, olha, ao longo da história, Deus lidou com a humanidade de maneiras diferentes. E aí, dentre essas eras, né, dentre essas dispensações, nós temos a dispensação da graça, que em tese seria essa que nós estamos vivendo. Joia? Depois dessa dispensação da graça, achei até uma figurinha que eu achei interessante, ver se eu consigo abrir aqui para os irmãos. Depois dessa dispensação da graça, vem uma outra dispensação, que seria a dispensação milenar, ou seja, o último período. Então, esse contexto de crer dessa forma, de visão, de dispensações diferentes, não é aceita por todos. Tem gente que crê diferente e a gente respeita quem crê diferente. Só que faz sentido a gente observar dessa forma. Olha essa imagem aqui, ó, que eu peguei aqui. Essa pessoa aqui, deixa eu ver se eu coloquei a mesma coisa, né? Trocou, né? Olha só, tá vendo? Essa imagem, esse homem que está aqui, vou puxar mais para o centro aqui. Esse homem que está aqui, essa figura, é de um homem chamado Thomas Nelson Darby. Esse Thomas Nelson Darby, ele é conhecido como o pai do dispensacionalismo. Ó, esse homem aqui. Então ele acredita que ao longo da história, Deus tratou com o ser humano de formas diferentes. Ele chama cada um desses blocos aqui de dispensações. Olha, teve uma dispensação da inocência, uma dispensação da consciência, uma do governo humano, uma dispensação da promessa,
uma da lei, uma da graça e uma do reino milenar. Esses nomes aqui, irmãos, eles variam. Então a gente vai ter lugares que as pessoas vão colocar como dispensação dos patriarcas, enfim, e outros tantos. Então, nessa linha de raciocínio, nós estaremos aqui, ó, na dispensação da graça, esse período aqui. E aguardando a última das dispensações, ou o último período, que seria o reino milenar. Qual que é o raciocínio de Darby? Darby dizia o seguinte, olha, é nítido, né, pelo menos na estruturação do seu estudo, é nítido que ao longo da história, Deus lidou de maneiras diferentes com a humanidade. É como se fosse assim, imaginar aqui, ó, não vou lembrar agora exatamente qual que é cada lugar, imagina aqui, a inocência fala de Adão e Eva no paraíso. A maneira como Deus se relacionava com Adão e Eva no paraíso antes da queda é uma maneira totalmente diferente da maneira que ele se relacionou com o ser humano em qualquer outro lugar. Faz sentido para os irmãos? Em nenhum outro momento ele conseguiu, ele pôde ou quis se relacionar com a humanidade da mesma forma que ele se relacionou com Adão e Eva. E aí a gente vai seguindo, tendo cada um desses blocos com uma forma diferente de relacionamento. Então, quando a gente chega aqui no período da lei, vamos imaginar que o período da lei, que antecedeu o período da graça. O período da lei, como que era a maneira de Deus se relacionar? Irmãos, escreveu, não leu, o pau quebrou no lombo das pessoas. Mas a pessoa foi pega adultério, mata. Tem um texto, irmãos, salvo engano de Levítico, que diz assim: se alguém te fizer um convite, para você se desviar do Senhor, você vai matar essa pessoa, você vai apedrejar ela. Por quê? Porque ela tentou se desviar do Senhor. É de tão grave, de tão drástico, de tão assim, duro que era esse período. E a gente vem agora para um outro período que a gente chama de período da graça, que as coisas são muito diferentes, irmãos. Irmãos, hoje a pessoa te chama para poder ir para outra igreja, te chama para poder ir para o mundo, te chama para poder beber. Você imagina se a gente estivesse naquele mesmo período lá? Como seria? Então os irmãos estão compreendendo? Então, Darby, ele vai trazer essa ideia. Até botar uma foto dele aqui, ó. John Nelson Darby, né, no século XIX. Darby, ele estruturou o dispensacionalismo e difundiu a ideia de um arrebatamento pré-tribulação, não sendo inventado por ele tal visão, justamente porque ele não foi o primeiro a lançar a mão dela. Então, o que eu quero dizer com esse personagem nessa reta final aqui? É que se você for pesquisar, eu vou estudar um pouco mais sobre o pré-tribulacionismo, você vai encontrar algumas pessoas que vão te dizer que isso é uma invencionice desse homem, chamado John Nelson Darby. Olha, isso é uma invenção de Darby. Ali, mais ou menos no século XIX, foi ele quem inventou. Só que existem outros autores ao longo da história que já falavam sobre essa separação. Existem outros autores ao longo da história que já ensinavam, já falavam a respeito de um arrebatamento pré-tribulação, mesmo antes desse assunto ter sido estruturado por John Nelson Darby. Amém? Esse que é o cerne dessa informação que nós estamos trazendo aqui. Essa ideia de dispensacionalismo, depois eu até mando para os irmãos, para os irmãos verem melhor essa divisão. Né? Embora a gente não olhe para trás, quando terminou uma e começou a outra, o foco que a gente está olhando daqui para frente, vamos colocar dessa maneira, a gente percebe que a gente está num período de graça e que quando esse período de graça se findar, as coisas vão ser muito diferentes. Então, nesse contexto, nessa visão dispensacionalista, essa era da graça daria lugar a uma sétima dispensação, que é a dispensação do milênio. Joia? E aí o que acontece? A gente leu, então, ou falou sobre dois pontos hoje, no que creem os pré-tribulacionistas. A gente falou que nós cremos no retorno de Cristo em duas etapas, que é o arrebatamento e também a segunda vinda, joia? Nós falamos sobre algumas diferenças desses dois eventos. E nós também falamos a respeito desses detalhes que nos levam a acreditar dessa forma. O próximo bloco que nós teríamos que tratar aqui é o item 3, ou seja, qual é os argumentos, ou quais são os argumentos que nós temos para crer no pré-tribulacionismo. Só que vai ficar muito comprido. Então, o que eu fiz? A gente vai parar por aqui hoje. Eu coloquei aqui, ó, próxima lição, lição número 4, parte 2, o arrebatamento da igreja. Por que nós cremos no pré-tribulacionismo? Por que para mim faz mais sentido? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos compartilhar por quê, quais são os argumentos que nós temos. Independente de Darby ter trazido essa informação, independente dele ter estruturado, né, essa visão
dispensacionalista ou do pré-tribulacionismo, por que para mim faz sentido crer no pré-tribulacionismo? É o que nós vamos falar na próxima lição. Amém, meus irmãos? Alguém quer partilhar alguma coisa, quer falar alguma coisa que, de repente, eu falei corrido demais, quer resgatar alguma coisa que ficou, de repente, com dúvida? Nem alguém? A gente tem um tempinho para isso, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu tentei, assim, cadenciar um pouco mais a palavra, né? Ainda tenho um pouquinho de dificuldade nisso, mas, irmãos, fiquem à vontade. Joyce, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa não ficou claro nesse sentido. A ideia é nós fazermos uma, um, um pré, eu falo assim, uma pré-preparação para nós falarmos que vai vir a seguir, né? É mais ou menos isso. Então, hoje nós apresentamos parte da ideia, né, do que vai ser o arrebatamento da igreja, que é o resgate da sua igreja pelo Senhor Jesus. Nós falamos que, de acordo com o que cremos, esse resgate, esse arrebatamento, ele vai se dar antes da tribulação, ou seja, antes desse período de 7 anos, joia? E aí, nós vamos entrar na próxima semana trazendo alguns argumentos pelos quais faz sentido acreditar no arrebatamento pré-tribulação. Joia? Se nós fôssemos concluir todo esse bloco hoje, ia ficar muito comprido. E talvez ia ficar mais desgastante, ia ficar mais maçante. Então, para a gente não correr, a gente deixa esse pedaço para a semana que vem. Então, depois que nós falarmos do arrebatamento da igreja, né, que a gente conclui em tese essa convicção na próxima semana, aí na outra a gente vai falar sobre o estado intermediário dos mortos. Por quê? Uns vão aguardar arrebatamento em vida, outros vão aguardar arrebatamento em morte. E a gente precisa saber. A gente precisa entender por que o apóstolo fala para gente, o apóstolo Paulo fala para a gente não ficar desesperado como aqueles que não têm esperança. Então, nesse sentido. Amém, meus irmãos? Eu estou à disposição, né, para que os irmãos façam os comentários devidos, se não aqui no nosso grupo. Joia? Esse tema, irmãos, é um tema muito importante para os nossos dias, então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais convicção a gente tiver, melhor é para a nossa vida e também para poder abençoar aqueles como é que fala? Aqueles que estão na dúvida, né? Então é importante a gente participar disso e a gente continua à disposição, amém? Deus abençoe todos vocês, a gente vai se falando, espero que tenha sido de proveito para os irmãos, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês, a gente continua à disposição no grupo lá, tá? Deus abençoe, até mais, tchau, tchau, paz.